Caiu aqui na minha mão o livro que eu li na Amazon, Prematuridade, o Enigma da Evolução Humana, de Eurípides de Aguiar, um pesquisador do Piauí que se dedicou há 10 anos a estudar vários livros sobre a evolução humana. A tese do Eurípides é uma tese interessante e que vale a pena pensar e refletir sobre ela. É a seguinte: ele parte do princípio que a cultura humana, que a humanidade, o sapiens se tornou sapiens porque nós tivemos, num determinado momento da história, e aí ele vai situar onde, como, de que forma, não vou entrar nesses detalhes, a necessidade de reduzir o quadril, a pelvis das mulheres, e isso obrigou o ser humano a reduzir o tamanho da cabeça para poder sair da barriga da mãe. E isso faz com que o cérebro saia da barriga não formado, e ele vai se formar, uma parte do cérebro vai se formar do lado de fora. E aí os outros animais que se formam internamente, já com o cérebro totalmente formado, já do tamanho, né? Não do tamanho porque vai crescer, mas já tem toda a formação, né? Quer dizer, não é um prematuro. E aí a discussão da prematuridade é que você tem uma prematuridade, quer dizer, a criança nasce prematura porque parte da formação do cérebro vai acontecer do lado de fora. E aí você vai fechar o cérebro do lado de fora. Então ele faz uma discussão que eu acho que é interessante, que ele fala que a gente tem instinto e cultura, e que a gente então passa a ter cultura e passa a ser uma espécie cultural, porque a gente tem uma parte da formação que vai para o lado de fora e tem um lado instintivo que não domina 100% o cérebro e permite que você tenha um percentual ali de formação, e você então ganha a possibilidade de receber determinadas informações, de determinada educação, de determinada formação do lado de fora, e isso permite que você vá se afastando do instinto. É uma tese interessante, e ele fez uma pesquisa, então já é um mérito, né? Ele não é nem um pesquisador de academia e tudo, né? Então tem o mérito porque ele tem uma tese sobre um assunto relevante, né? Se essa tese bate ou não bate, ou se é ou não é, não interessa. Existe um debate que está acontecendo e ele tem uma tese, na minha opinião, lendo ali, bastante, digamos assim, bem defendida, né? De quem não é um especialista nesse assunto. Beleza. O que isso vai bater aqui para a nossa discussão sobre o mundo digital? Então, o que eu acho que é interessante, e existe um debate hoje, que acho que é um pouco qual é a relação que nós temos de controle do cérebro e não controle do cérebro, né? Dentro dessa ideia do Eurípides, você vai ter um cérebro que de alguma forma tem algum tipo de espaço para modificações, um cérebro mutante, um cérebro que a gente vai ao longo do tempo alterando esse cérebro. Vai bater um pouco com a ideia do Marshall McLuhan, quando ele diz que quando você muda as mídias, quando você altera as mídias, você altera o cérebro, né? Então, esse cérebro que sai, digamos assim, em formatação, um cérebro que é um cérebro mutante, porque ele trabalha, a partir do momento que ele vem para a cultura, parte do que nós somos não pode ser uma coisa fixa como os outros animais, porque tem alguma coisa que vai se construir a partir de cada situação, de cada conjuntura. E cada conjuntura tem muito a ver com as mídias que a gente trabalha, né? Porque a gente vai operar nessas mídias, a gente vai trabalhar nessas mídias, e a produção da cultura é toda feita em cima de mídia. Você não faz nada que não seja mídia. A linguagem oral é uma mídia que você desenvolve, que a criança tem que aprender, depois a escrita e agora o digital. Então a gente tem essa necessidade de mutação. Então eu acho que essa tese
do Eurípides, eu acho que é uma tese que ajuda, né, a pensar um pouco sobre essa relação instinto-cultura, né, que a espécie humana é uma espécie que tem um lado cultural, esse lado cultural se desenvolve em aberto e que a gente é influenciado, né, pelas conjunturas e pelas mutações, e que existe uma certa independência do cérebro para ele fazer determinadas modificações independente das pessoas, que é mais ou menos a tese do McLuhan, que de alguma forma se coaduna aí com a ideia do Eurípides. Eu acho esse livro, e eu vou lá o nome dele aqui de novo para vocês, Prematuridade, o enigma da evolução humana, do Eurípides de Aguiar. Eu recomendo esse livro, acho que é um livro bem interessante, fala sobre vários assuntos, é um livro que tem uma bagagem, você vê que tem uma bagagem bastante grande sobre esse tema, estudou bastante, e esse livro, na minha opinião, faz parte dessa nova etapa que a gente tem na internet, de pessoas, de mentes disruptivas, que eu acho que o Eurípides cai bem dentro dessa definição de mente disruptiva, aquela mente que não respeita a autoridade pela autoridade, mas pelos argumentos. Então ele vai coletar uma série de informações da vida pessoal dele, da internet, etc., para formular o seu livro, coloca o livro na Amazon, não dependendo nem de uma editora que talvez rejeitasse o livro dele, ou de um ambiente acadêmico que também iria, de certa forma, bater contra. Então ele vem do lado de fora para dentro, apresentando uma tese consistente, com bastantes argumentos que eu acho válidos, para abrir o debate, para lançar mais uma luz sobre esse assunto, permitindo que a gente pense, permitindo que a gente reflita e que faça parte desse novo ambiente em que as intermediações, os centros, as editoras, as universidades, etc., vão perdendo espaço, e que vai se entrando pessoas de fora, dos lugares mais diferentes, mais remotos, inviáveis, mentes disruptivas, porque o que faz a mudança na sociedade são mentes disruptivas, e as mentes disruptivas, elas vêm da onde você menos espera, porque é um cérebro diferente, é um cérebro que tem determinadas características que eu acho que no caso do Eurípides ele tem. Gostou do vídeo? Curte, segue o canal. Estamos aí fazendo anúncio esse ano, 2018, lançando o livro Administração 3.0, porque como uberizar uma organização tradicional. Fica ligado.